Boa tarde, gente. Vamos começar o nosso vídeo sobre o regimento interno da Câmara dos Vereadores de São João da Barra. Esse vídeo, para quem está querendo aí fazer prestar, né, o concurso da Câmara Municipal de São João da Barra, o concurso público, e está querendo estudar um pouquinho sobre o regimento interno. Então, vamos lá. Boa tarde, galera. Aqui é a professora Priscila. A gente vai começar a aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São João da Barra. Então, vamos lá. Eu tô aqui com essa versão do regimento, que é de 1997. Espero que seja atualizada, né? Porque foi a que eu encontrei disponível. Vamos lá. Faço saber que a Câmara Municipal de São João da Barra aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Aprova o regimento interno da Câmara Municipal de São João da Barra, título 1 da Câmara, disposições preliminares. Assim, gente, esse documento, o nome já diz, né? Regula internamente as atividades, as designações da Câmara Municipal do município de São João da Barra. Além de seguir a lei orgânica do município, além de seguir a Constituição, as legislações estaduais do Estado do Rio de Janeiro, e a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a Câmara tem também o seu próprio regimento ali para coisas mais próprias, né, e detalhadas da Câmara dos Deputados. Então, esse primeiro título aqui fala sobre o quê? Sobre disposições preliminares, ou seja, para início de conversa, né? O que é a atribuição da Câmara e as principais informações que se devem saber sobre a Câmara dos Deputados. A Câmara, aliás, dos Vereadores de São João da Barra. A Câmara Municipal é órgão legislativo do município, composto de vereadores eleitos em sufrágio universal por voto direto e secreto, e tem sua sede a Rua Barão de Barcelos, número 22. Então, o que isso quer dizer? Que os vereadores de São João da Barra, eles são eleitos, né, pelo voto direto. O que significa isso? Cada eleitor, cada cidadão brasileiro, né, e propriamente do município de São João da Barra, ele tem o seu direito ao voto direto. Ninguém vota por ele para escolher o vereador. É ele diretamente que vota. E deixa claro aqui também o quê? O caráter secreto do voto, o voto secreto, porque a gente sabe que até um bom tempo na história do Brasil a gente tinha o voto aberto, o voto que não era secreto. Até, se eu não me engano, 1934, quando acaba a República Velha, a gente tinha o voto aberto, por isso a gente tinha aquele conhecido voto de cabresto, onde as pessoas vendiam seu voto, os coronéis compravam o voto dos eleitores nos candidatos que eram de sua escolha, de sua preferência. Em troca davam o quê? Favores, carroças de areia, é, construção de uma ponte numa vila, uma vaga para a mãe num hospital. Essa prática ainda hoje costuma acontecer, né? Mesmo sendo o voto secreto, porque o eleitor brasileiro parece que ainda não se deu muito conta de que hoje a gente tem um voto secreto e que precisamos cobrar dos nossos políticos, nossos vereadores, o trabalho ali durante todo o mandato, não apenas uma troca de favor para a gente poder votar nesse político, né? Mas vamos lá. O voto secreto e direto. A Câmara, ela tem suas funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial, controle e assessoramento aos atos do Executivo e ainda pratica atos de administração interna. Ou seja, as atribuições da Câmara dos Vereadores são a fiscalização externa. Um vereador ele tem que fiscalizar o município, fiscalizar as ações do Executivo, né, que diz aqui, que é o Poder Executivo. É o poder do prefeito, é o poder ali de executar as leis e executar as ações, as decisões necessárias ao bem correr da municipalidade, né, das atividades. É, Executivo, então, é o prefeito, são os secretários de governo municipais, todos, né, os que fazem parte do governo. E ainda pratica atos de administração interna, por exemplo, fazer o pedido desse concurso mesmo que a gente está fazendo para provimento de cargos. Então, a administração interna da Câmara dos Vereadores. A função legislativa consiste em deliberar por meio de leis e resoluções sobre todas as matérias de competência do município, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. Então, aqui está dizendo, né, no artigo 1º e no artigo 2º, inciso 1º, a função dos vereadores, a função legislativa deles, o que eles legislam, ou seja, que leis eles têm que fazer.
Eles têm que fazer leis sobre deliberar, sobre decidir, por meio de resoluções, né? Sobre todas as matérias de competência do município, sobre tudo que tem a ver com a cidade, com o município de São João da Barra. Ressalvadas, ou seja, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. O que eu estou falando aqui? O que a lei está dizendo aqui, né, o regimento interno? Que a Câmara dos Vereadores vai tratar de tudo que é sobre a cidade e respeitar a área do Estado, ou seja, o que já está determinado na lei do Estado do Rio de Janeiro e que também já está determinado na Constituição Federal, que foi feito o quê? Pelo conjunto de todos os estados do Brasil, tá bem? E o inciso segundo, que diz: o controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, compreendendo a apreciação das contas do exercício financeiro apresentados pelo prefeito pela mesa da Câmara, acompanhamento das atividades financeiras e orçamento do município, julgamento das contas administrativas e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal, e das contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à fazenda municipal. Então, o segundo inciso está dizendo que o controle externo a cargo da Câmara também é exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ou seja, está falando sobre a questão de fiscalizar contas públicas, no que é gasto o dinheiro, como são as licitações, se teve algum prejuízo precisa ser investigado. Tudo isso está na atribuição da Câmara dos Vereadores e também com a ajuda do Tribunal de Contas da União e do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Inspeções, auditorias de natureza contábil, financeira. Então, nós estamos falando aqui sobre essa atribuição da Câmara de tomar conta do dinheiro, né, gente? Ver onde está sendo gasto o dinheiro, onde está sumindo o dinheiro, como aquele quadro lá da televisão. Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, os vereadores, eles também têm esse papel, tá bom? O prefeito remeterá ao Tribunal de Contas, no prazo fixado na Lei Orgânica Municipal, as suas contas e as da Câmara, apresentadas pela mesa, as quais ser-lhe-ão entregues até 30 dias anteriores à remessa àquele tribunal. Então, tem o prazo de 30 dias anteriores à remessa àquele tribunal, as contas do prefeito, né, do governo do prefeito e também da Câmara dos Vereadores. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão. Então, para ter assim mais um prazo para enviar as contas públicas, isso só pode ser decidido com 2/3 dos membros da Câmara. O que isso significa? Maioria, né, gente? Vamos relembrar lá a aulinha de fração. 2/3 é o quê? Eu pego um chocolate que tem 3 pedaços. Se eu pego 2 pedaços, eu peguei 2/3, entendeu? Peguei 2 de 3, então eu tenho 2/3. Então, essa quantidade dos vereadores da Câmara que tem que se reunir para tomar essa decisão sobre esse prazo com o Tribunal de Contas, tá bem? Vamos destacar aqui, então, isso é importante, pode cair, né, na prova. Vamos destacar aqui. Que é importante aqui também, a função legislativa é deliberar e respeitar o que já está nas leis do Estado e da União, né, gente? Do Brasil e do Rio de Janeiro. Vamos lá. Sobre o voto direto e secreto também. Vamos destacar? É muito importante esse direito que a gente conquistou aqui, ó, do voto direto e secreto. A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o prefeito, secretários, diretores e assessores, bem como chefes de gabinetes municipais, mesa do legislativo e os vereadores. Então, essa função do controle, gente, controle das contas públicas, fiscalizar, ver se está tudo certo, ver se está tudo bem. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao executivo, mediante indicações.
Então, os vereadores, a Câmara dos Vereadores, ela tem também essa função aí de assessoramento. Fala assim, nossa, tô vendo uma coisa aqui errada na cidade, que poderia melhorar, ou uma sugestão de uma coisa que tá boa, mas pode melhorar também. Posso ter uma ideia boa para passar para o prefeito, ou para um secretário de saúde, um secretário de educação. Eu sou um vereador da cidade, eu vou lá, uma vereadora da cidade, né? Eu vou lá fazer essa indicação, fazer esse assessoramento. Então, é isso que está dizendo no artigo 6º do nosso regimento interno. Vamos para o artigo, aliás, minto, nós estamos no inciso 6º, vamos para o inciso 7º. A função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação e seu funcionamento e à estruturação e direção de seus serviços auxiliares. Então, no que a Câmara dos Vereadores, né, de São João da Barra tem a função administrativa? Sabemos, né, que a Câmara dos Vereadores faz parte do poder, o quê? Da cidade. Poder legislativo? Não. Do poder executivo? Não. Poder legislativo, né, gente? Porque o poder executivo é o prefeito, o poder judiciário é o juiz. A Câmara é o poder legislativo, é quem legisla, quem cria leis, quem muda leis, né, quem vota nas leis para, né, tive uma ideia de uma lei, mas todos têm que votar, né, a maioria tem que votar aquela lei para ver se concorda, se a maioria concorda, para ela passar, né, como uma lei em vigor na cidade. Então, ela só tem a função administrativa, né, no inciso 7º está falando, essa função administrativa ela é restrita à organização interna, né? Porque na cidade, a Câmara não vai administrar nada, né? Ela vai legislar. Ela só vai administrar ali internamente os seus funcionários, o funcionamento da Câmara, os horários. Isso ela vai administrar. Artigo 3º. As sessões da Câmara, exceto as solenes, inclusive de instalação que poderão ser realizadas em outro recinto, terão por local obrigatoriamente o imóvel destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizem fora dele. Ou seja, é obrigatório que as reuniões sejam na Câmara, na sede da Câmara dos Vereadores. Onde que é a sede? Está escrito no artigo 1º, deixa ali bem claramente ali onde é a sede, né? Vamos botar aqui de outra cor. A sede é a Rua Barão de Barcelos, número 22. Acabei que eu coloquei tudo. Oh, meu Deus do céu. Coloco uma parte, não coloco a outra. Vamos lá. Aí foi. Faltou 2 do 22. Ô, Lelê. Foi. Glória a Deus. Então, vamos lá. Só pode ter, gente, reunião. Né? As sessões da Câmara só podem ser a sede, né? Em sua sede, a Rua Barão de Barcelos, número 22. Tem exceção? Tem exceção. Toda regra tem uma exceção, né? Algumas regras não têm exceções, mas essa tem. Qual é a exceção dessa aqui? Exceto as solenes. Então, as sessões solenes não têm essa obrigação de estar na sede, na Câmara dos Vereadores, no prédio da Câmara dos Vereadores. Pode ser em outro lugar, uma sessão solene no Teatro de São João da Barra. Que eu não sei se tem um prédio de um teatro lá. Deve ter, né, gente? Ah, na Casa Cadeia, né? Naquele prédio antigo onde hoje tem um museu, né? Um lugar de acervos, de cultura, né? Ou na Casa Cultural Carlos Miranda, Palácio Cultural, uma sessão solene lá. Pode, é uma sessão solene. Então, comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça sua utilização, a presidência ou qualquer vereador diligenciará a respeito, cabendo ao presidente, se necessário, a designação de outro local para a realização das sessões. Então, se for comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara, por exemplo, teve um desastre natural, caiu uma árvore na parede principal do prédio da Câmara, impossibilitou o acesso ao recinto, né? Então, mas para as sessões começarem a ser em outro local, o que precisa ser feito?
é preciso ter uma diligência, né, de um vereador a respeito disso, e o presidente tem que designar outro local, ou seja, tem que ter um pedido ali de um vereador, uma exigência, e o presidente tem que, cabe a ele, né, cabendo ao presidente, designar outro local, se for provada nessa necessidade de mudar de local. Então, a gente está no artigo 3º e a gente agora vai para o inciso número 2 do artigo 3º. Por deliberação da maioria absoluta, a Câmara Municipal poderá promover sessões ordinárias, no máximo 2 por período legislativo, em locais diversos de sua sede, com a finalidade de levar seus trabalhos ao conhecimento da comunidade dos distritos. Então, isso aqui é mais o quê? Mais um o quê? Mais uma exceção, né, da regra. Primeiro diz lá, as sessões serão no prédio da Câmara, com exceção de sessões solenes. Aí também tem exceção se o prédio tiver indisponível o acesso. E tem também a exceção por deliberação da maioria absoluta, ou seja, 2/3. Se 2/3 deliberarem, né? Vamos decidir fazer algumas sessões ordinárias, pelo menos 2 por período legislativo, que é um período legislativo, um semestre. Normalmente, né, em todas as câmaras, o período legislativo dura um semestre, porque eles têm o recesso do começo do ano, tem férias, né? E tem também na metade do ano, tipo professores, né? E alunos. E aí, então, o período legislativo dura um semestre. Por deliberação da maioria absoluta, a Câmara poderá promover essas sessões, então. Na sede da Câmara não se realizará atividade estranha à sua finalidade, sem prévia autorização da presidência. Queremos fazer uma festa na Câmara. Precisa, né, da autorização da presidência para isso, tá bom? Capítulo 2, da instalação e da posse. Os vereadores, artigo 4, os vereadores, munidos dos respectivos diplomas, tomarão posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, em sessão solene presidida pelo vereador mais votado pelo povo entre os presentes. Qualquer que seja o número desses, cabendo ao presidente prestar o seguinte compromisso. Então, como que vai ser, gente, a posse dos vereadores? Eu me candidatei, ganhei, né, como vereadora e eu vou ser empossada, vai acontecer a minha posse. Como que vai ser? Tem que ser no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, né? No ano que eu venci as eleições, logo em janeiro próximo. Então, sessão solene, presidida pelo vereador mais votado. Pega o mais votado lá, o que teve mais voto, ele vai presidir essa sessão. Ou o mais votado entre os presentes, né? Dos que estão presentes ali, o mais votado. Cabendo ao presidente prestar o seguinte compromisso. Aí o presidente, esse presidente, né, que é o mais votado, ele tem que falar as seguintes palavras, prestar o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, observando as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do seu povo. Legal, né? Essas palavras que o vereador ele tem que proferir no ato da sua posse, tá, pessoal? Gravaram aí? Prestado o compromisso, o presidente, secretário que for designado para esse fim, fará chamada nominal de cada vereador que declarará, assim prometo. Então, ele fala, né, as palavras, o presidente fala as palavras e o secretário chama cada vereador que foi eleito e ele vai dizer, depois dessas palavras, assim prometo. Inciso 2º desse artigo 4. A sessão solene de instalação poderá ocorrer em local diverso da sede da Câmara. 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, tá? No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar
Na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração de bens. Desincompatibilizar é o que, gente? Deixar algum outro serviço público que comprometa o seu mandato, comprometa ali a execução, né, o bom funcionamento do seu mandato, a, a devoção que ele deve ter e a transparência que ele deve ter, assim, sobre contas, sobre é, atividade em alguma empresa pública, que não deve existir, vocês vão ver mais para... Não, vocês vão ver isso na lei orgânica. Por exemplo, um vereador ele não pode ser diretor de uma autarquia ou de uma empresa municipal, né? Uma empresa que pertença, uma empresa estadual, uma empresa pública. Não pode. Ele tem que pedir demissão desse cargo para poder exercer o mandato, tá? Por quê? Porque interfere, né, gente? Porque compromete a sua transparência, a sua dedicação com a municipalidade, com o exercício de vereador. Por exemplo, se ele tem que votar uma lei ambiental que vai proteger o município, vai proteger o meio ambiente daquele município, mas ele é diretor de uma empresa que precisa poluir, que quando está poluindo ganha mais. Então ele precisa ser neutro, ele precisa ser totalmente imparcial, né, quanto às decisões que ele vai tomar enquanto vereador, tá bom? Aí vamos lá. Então precisa desincompatibilizar e precisa fazer declaração de bens. Para que vereador, professora, faz declaração de bens? Ele faz, gente, para a gente saber no final do mandato dele se teve enriquecimento ilícito, né? Tudo isso é averiguado pelo Tribunal de Contas e também devia ser averiguado pela sociedade comum, né? Assim, pelo conjunto dos cidadãos mesmo do município. Por exemplo, você está vendo que ele tem essa obrigação do vereador dele fazer a declaração de bens. Aí você viu lá que o vereador tem uma casa valendo 70 mil, ele tem um carro valendo 30 mil. E ele vai ganhar no município, vamos colocar 4 mil por mês. Aí você vê, quando ele está no segundo ano dele de mandato, que ele está com uma mansão de 6 milhões, uma Ferrari, né, um carro de última geração, um carro de luxo. Aí você faz as contas e vai ver que não vai bater, né, gente? Não tem como ele, ganhando o que ele ganha, ele tem aquele patrimônio. Então, essa declaração de bens é justamente para isso, para a gente conseguir fiscalizar se o vereadorzinho teve enriquecimento ilícito, né? Se ele fez alguma lei favorecendo alguma empresa ou alguém, e para isso ele embolsou o chamado quê? A chamado quê? Propina, né, gente? Então, se ele fez isso, ele está errado. E aí ele tem que ser investigado, punido, né, no rigor da lei. Vamos lá? Onde estamos? O vereador, declaração de bens. O suplente, inciso 5º do artigo 4º. O suplente do vereador, tendo prestado compromisso uma vez, fica dispensado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. Ou seja, o suplente faz apenas um voto de compromisso. Agora a gente está no título 2 dos órgãos da Câmara, capítulo 1º, da mesa diretora, que fala sobre a mesa diretora. Começa no artigo 5º. A Câmara Municipal reunir-se-á logo após a posse, no primeiro ano da legislatura, sob presidência do vereador mais votado, dentre os presidentes, para a eleição de seu presidente e de sua mesa diretora, por escrutínio secreto, de maioria simples, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. Então, aqui a gente está falando sobre o quê? Sobre a eleição do presidente da Câmara e da mesa diretora. Tem que ser logo após a posse, no primeiro ano da legislatura. O vereador mais votado, ele começa essa sessão que vai fazer a eleição do presidente e da mesa diretora. Como que tem que ser essa eleição, essa votação aí do presidente? Tem que ser por escrutínio secreto, ou seja, voto secreto. Quem está votando ali no presidente, o vereador que vota no presidente, não precisa falar. Ah, eu votei no presidente tal, no candidato tal a presidente. Eu votei no vereador tal, que é candidato a presidente da Câmara. Não, ele vota secretamente. Até porque, né, gente? Imagina, se um vereador demonstra que ele está votando no outro candidato a vereador para ser presidente da Câmara. Depois, aquele presidente que ele não votou, se ganhar, pode tentar prejudicá-lo de alguma forma, né? Então, tem o voto secreto também. E é de maioria simples. O que significa isso?
50 mais 1, 50% mais 1, sabe? Metade mais 1. É diferente da maioria absoluta. A maioria absoluta são 2/3. Maioria simples, 50% mais 1. Deu metade ali, mais umzinho, já ganhou. Já ganhou para presidente. Ou para mesa diretora, né? Mesa diretora vai ser ali o primeiro secretário, o segundo secretário, tá? Do presidente da Câmara. No caso de empate, ter-se-á por eleito o mais votado pelo povo. Então, questão de desempate, né? Regra de desempate. Tem dois candidatos a presidente da Câmara dentre os vereadores. Teve empate, né? Todos os vereadores se reuniram, deu metade para um, metade para outro. Qual que vai ganhar? O que também foi o mais eleito lá fora, né? Pelo povo, o mais votado. Ele ganha para presidente da Câmara. Não havendo número legal, o vereador que tiver assumido a direção dos trabalhos permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa diretora. Ou seja, se não tiver, gente, o quórum, né? Um número suficiente ali de vereadores eleitos presentes para poder fazer essa eleição da mesa diretora. A eleição dos membros da mesa diretora far-se-á por maioria simples, que já sabemos o que é, né? Em votação secreta, assegurando-se o direito de voto inclusive aos candidatos a cargos da mesa e utilizando-se para a votação cédulas únicas de papel datilografadas ou impressas, as quais serão recolhidas em urna. Então, é um voto ali em papel datilografado, né? Porque essa versão que a gente está é de 1997. Por isso que esse regimento fala em datilografia e papel impresso. Vamos destacar mais algumas coisas aqui que eram importantes. Tomar posse até 15 dias. Sobre a declaração de bens. E descompatibilizar, que a gente falou. Vocês já sabem para que é. Aí sobre a eleição do presidente. Logo após a posse, no primeiro ano da legislatura. Presidência do candidato mais votado pelo povo. Escrutínio secreto, maioria simples, né? Caso de empate, é o mais votado. Então, vamos terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E depois a gente fazer o vídeo 2. Espero vocês no canal. Tchau, tchau. Beijo.